O vício tem aprofundado os conflitos entre as comunidades, sobretudo nas cidades de porte médio, de eixos de tráfico de drogas e de álcool, também de consumo, relacionados à educação, escola, como em Bauru. Para conversar sobre esse assunto, está conosco no estúdio da TV Câmara sobre a reação em relação à Polícia Militar, o capitão Fabiano de Almeida Serpa. Capitão, obrigado por sua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Uma das questões que a gente está abordando no dia a dia é que o cidadão ele já tem um comportamento dele natural de grande dificuldade de lidar com o que a gente generaliza no dia a dia, com apelidos, né, que a sociedade acaba impondo, mas com a definição do NOIA, sobretudo o tráfico de drogas, que é o nosso grande foco desse bate-papo aqui. Nas últimas ocorrências, a gente tem visto nas páginas dos jornais e no noticiário da TV, alguns desses jovens que estão em estado psicológico e químico diferente do cidadão comum, obviamente, resistindo ao policial, ao homem de segurança do Estado. Como a polícia recebe isso? Bom, Nelson, em primeiro lugar, é uma situação sempre bastante difícil para o policial, porque a gente nunca espera que uma pessoa que está sendo alvo de uma fiscalização da polícia possa vir a reagir, né, assim, ou até mesmo a insuflar parentes, familiares ou vizinhos contra a ação de fiscalização da Polícia Militar. Esses casos não são assim tão comuns, tem chamado a atenção porque aconteceram 2 ou 3 num intervalo de tempo menor. Claro. Então isso chama um pouco a atenção e nós estamos atentos na relação da Polícia Militar para fazer um mapeamento de quem são essas pessoas e dos motivos que estão levando essas pessoas a resistirem a essa ação de fiscalização da polícia. Então, por exemplo, a gente, quando acontece de a pessoa resistir à prisão, ou de provocar algum dano ao patrimônio público, no caso uma viatura da Polícia Militar, ou até mesmo uma lesão corporal contra o policial, nessa ação de reação, a Polícia Militar vai provocar, em primeiro lugar, o cidadão não consegue fugir, normalmente, ele mesmo reagindo, ele vai preso. Essas ações normalmente estão realmente ligadas ao tráfico de drogas. Normalmente essas pessoas são traficantes que são presas em flagrante delito, na posse de drogas, na posse, às vezes, de armas, estão na prática em flagrante delito mesmo. E com a chegada do policial eles acabam resistindo. Ocorre que também a Polícia Militar, além desse mapeamento, ela está fornecendo subsídios para que o próprio policial militar, se for ofendido nessa ocorrência, ele possa posteriormente vir a ingressar com uma ação penal cabível contra essa pessoa, seja pelo desacato, pela resistência, ou por uma lesão, ou até mesmo pelo dano ao patrimônio público que essa pessoa possa ter causado. A Polícia Militar também faz um estudo mesmo, um acompanhamento muito próximo, muito fino, para identificar as pessoas que participam dessas ações. Normalmente, não dá para prender todo mundo que está ali insuflado, que está ali tentando, às vezes joga uma pedra na viatura. Se a gente identifica, a gente prende na hora. Quando não há essa identificação naquele momento, o serviço de inteligência da polícia trabalha para a identificação posterior, para que posteriormente ele também responda pelos seus atos criminalmente. Então, isso é um tipo de ação que a Polícia Militar faz nessas ocorrências. O que a gente acha importante estar falando aqui, para a imprensa, para a comunidade, é que isso já é um padrão aqui na Polícia Militar de Bauru, uma ação já adotada. Toda vez que acontece esse tipo de ocorrência, uma resistência, quando alguém insufla seus familiares ou outras pessoas ligadas ao comércio ilegal de drogas a resistirem, assim, insuflarem contra a Polícia Militar, contra as viaturas, contra os policiais, imediatamente, a Polícia Militar já planeja e executa operações de fiscalização no bairro inteiro. Então, se as pessoas estão pensando que vão resistir à prisão, desacatar policiais e não vai acontecer nada, elas estão muito enganadas. Isso já tem acontecido aqui em Bauru, essas ações de fiscalização da Polícia Militar. A gente cerca o bairro inteiro. Mais intensivamente. Com muita intensidade, a força tática em peso, as viaturas do policiamento de área, para que a gente dê uma resposta imediata para o cidadão de bem. Porque
esse cidadão de bem é que tem que ser exaltado e defendido pela sociedade e pela polícia. Então, a gente faz esse tipo de ação, a gente procura cumprir mandados de busca, de prisão e separar realmente aqueles indivíduos que são agressores da sociedade, do cidadão trabalhador, do cidadão de bem. Isso já aconteceu algumas vezes aqui em Bauru. Essas operações a gente já desenvolveu em acho que 3 bairros aqui, na favela São Manuel, já desenvolvemos no Ferradura Mirim, já desenvolvemos no Fortunato Rocha Lima. São ações então que a gente faz uma resposta imediata e que não é um dia só. A Polícia Militar realiza por vários dias seguidos esse tipo de operação. Não chega a ser uma ocupação, não se trata disso. Sim. Mas é uma ação muito presente, muito forte da polícia. Imediatamente há ações de reação desse tipo contra policiais militares. É uma resposta à sociedade, ao cidadão de bem e também um recado muito claro para mostrar para as pessoas que pretendem, que querem, que gostam desse tipo de ação de reação contra a polícia, que não é o melhor caminho. A gente falava sobre a questão, não do número em casos em si, o senhor pontuou muito bem, que são 2 ou 3 casos localizados, mas a dar resposta institucional e até do ponto de vista pedagógico, emocional, para o cidadão comum de bem, que é a sua grande maioria, felizmente, para que essas questões que são ressaltadas do ponto de vista de publicação ou de cobertura da imprensa, exatamente pelo fato de que é uma ação, um atentado contra o Estado. Exatamente, muito bem lembrado, né? O policial militar representa o Estado. A gente estava conversando, no nosso Estado democrático, o direito da coletividade precisa prevalecer sobre o direito individual sempre que questões institucionais assim aparecerem. Então, isso será cumprido. A Polícia Militar é muito forte, muito firme no cumprimento dos seus deveres. É uma instituição completamente legalista e que as pessoas não se enganem e nem achem que nós vamos, porque algumas pessoas estão se insuflando, algum bairro está com... alguns traficantes de algum bairro estão querendo mobilizar alguns moradores para resistirem, desacatarem policiais. Isso não será aceito de modo nenhum. A Polícia Militar vai agir realmente com muita firmeza, dentro da legalidade e em defesa do cidadão de bem. Para fazer referência às pessoas no dia a dia, alguns programas específicos de cobertura especificamente policial destacam, por exemplo, algumas reações de abordagens da Polícia Militar, que é que está presente diretamente, naturalmente, com a ação preventiva e corretiva na rua, de reações ligadas no tempo a alguns casos de droga, de álcool repetidos até no tempo. Mas a droga embora possa ser óbvio, o grande foco de problema com vocês, com esses casos, ou de algum tipo de resistência? Sim, Nelson. Nesse tipo de ocorrência, a gente tem verificado, através desses estudos que a Polícia Militar tem feito, nosso setor de inteligência trabalhado bastante nesse sentido, a gente tem verificado que, normalmente, embora o número de casos desse ano já esteja um pouco menor em relação ao mesmo período do ano passado, a maioria desse tipo de ação, de reação, realmente estão ligados ao tráfico de drogas em bairros periféricos da cidade. Agora, aproveitando a relação do cidadão comum do dia a dia, a gente falou sobre a questão pedagógica, a polícia também tem orientado e insistido para as pessoas, nos outros casos, não necessariamente relacionados à droga, mas quando ocorre algum tipo de violência com um prejuízo físico, no sentido de arma, e o cidadão comum ser atingido, acabar sendo vítima. Sei que é estimular as pessoas a não reagir mesmo no dia a dia. Tem alguns focos de algumas praças, de alguns locais. O que o cidadão, o senhor acha que é mais prudente fazer? Evitar esses locais, falar com o poder público do ponto de vista de iluminação? Quer dizer, tem uma série de ações comunitárias para que a gente possa reforçar essa boa convivência e proteger o cidadão para que ele não enfrente isso no dia a dia. Sim, em primeiro lugar, eu acho assim que cada um deve cuidar da sua própria segurança naquilo que ele compete. Então, a prevenção primária, que é de competência de cada cidadão, de cada pessoa, é que ela possa cuidar do seu patrimônio da melhor forma que ela puder. Quando a gente fala isso, quando eu sair de viagem, certificar-se de que tudo está trancado, né? Que ela possa, dentro das possibilidades dela, colocar um portão forte, uma porta forte, uma janela bem fechada, para que ela própria possa dificultar a ação de algum marginal que queira algum crime contra o seu patrimônio. Por incrível que pareça, nós já tivemos casos de um veículo furtado aqui em Bauru, em que o morador saiu de manhã com o carro, ligou na garagem e deixou na rua
o carro aberto e ligado e voltou para casa para tomar café. Então há uma falha na prevenção primária, quer dizer, o próprio cidadão está contribuindo ou deixando oportunidades para que um crime aconteça, no caso um crime contra o patrimônio. Sim. Então, nesse sentido da prevenção primária, todo cidadão tem esse dever, já previsto até na Constituição Federal, de ele mesmo tentar se ajudar. Né? Interessante também, quando a gente trata assim, estendendo até um pouco mais para a comunidade esse assunto, é a participação do cidadão nas reuniões dos Conselhos de Segurança de Bairros, que acontecem reuniões mensais. Aqui em Bauru existem 4 CONSEGs, o Conselho de Segurança. A imprensa toda de Bauru apoia, divulga as datas das reuniões. Eu faço um apelo aqui para que as pessoas compareçam e possam discutir assuntos de segurança pública, junto com o CONSEG. Sempre tem lá o presidente do CONSEG, que é alguém da comunidade, né? E também existem representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, é uma excelente oportunidade de estar trazendo informações importantes para que a polícia possa planejar ações e tomar providências. Não só a polícia, você lembrou muito bem, o município tem um papel fundamental na contribuição da segurança pública. Questão de iluminação pública, de asfalto, de ponto de ônibus nos locais adequados, de pintar uma faixa de pedestre próximo de uma escola, de não deixar o mato crescer, tanto, né, em locais públicos como privados, fazer uma ação de fiscalização, imóveis em construções abandonadas. Então, são fatores que aumentam o risco de acontecer um problema, são riscos potenciais de segurança pública. Então, o CONSEG contribui com isso, e qualquer munícipe que possa, de alguma forma, fazer chegar essas informações, essas solicitações de segurança, ou para a polícia ou para o poder público municipal, está contribuindo bastante para o aumento da segurança pública da sua casa e do seu bairro. Aí vou reforçar um outro conceito aqui. Eu estava falando fora do ar sobre alguns casos que a gente lê no dia a dia, a gente sempre acha ou pode cometer o erro de achar que não vai bater a nossa porta. Alguns casos repetidos de furtos, ou infelizmente alguns deles roubo com emprego de violência, por exemplo, localizados na Zona Sul. Quando a Polícia Militar na Ação Solidária reuniu os moradores, chegou-se a uma conclusão óbvia e infelizmente inadequada. Eles não tinham sequer os telefones entre si dos próprios vizinhos. Exatamente. Existem algumas ações da polícia, como a Vizinhança Solidária, em que a gente procura reforçar os laços de amizade mesmo, entre a comunidade, entre os vizinhos, para que eles possam fazer a segurança, a prevenção primária, tanto não só deles, mas também daqueles vizinhos, dos moradores ali próximos da casa dele. Se a gente consegue uma união de esforços nesse sentido da prevenção, e até mesmo do acionamento rápido entre eles e a polícia, a gente consegue, em todos os bairros que a gente consegue implantar esse tipo de projeto, os resultados são sempre muito positivos. Né? E com ações simples, né? Ter o telefone dos seus principais vizinhos na área de influência da sua rua. Exatamente, às vezes escuta um barulho no fundo, mas o meu vizinho está viajando. Então, se não houver esse contato, ele não sabe que o vizinho está viajando. Né? Aí ele escuta, liga para o vizinho e fala: tem alguém na sua casa? Olha, não tem ninguém. Então, liga para a polícia, já liga para a polícia militar, a polícia manda uma viatura lá. Também não quero que o vizinho, que as pessoas vão lá enfrentar bandido ou ir lá no fundo, pular muro, nada disso. Para isso existe a polícia militar, esse é o nosso papel. Então, avisa a polícia que a gente chega lá. Eu costumo dizer nessas reuniões com a comunidade que a comunidade precisa ser os olhos e os ouvidos da polícia militar, porque é impossível a PM estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Isso, infelizmente, não é possível. Então, se a comunidade conseguir colaborar com a polícia dessa forma, está colaborando, na verdade, com ele próprio e com o bairro todo. A gente está falando de um elo aqui de relação comunitária, que a sociedade pertence a todos, né? Todos, exatamente, incluindo nós mesmos, os próprios moradores. Então tem a força de segurança ficar esperando, não é questão de esperar tudo das forças do Estado, é questão de fazer a sua cota de participação como cidadão. Exatamente. Também parece óbvio, mas é o reforço disso, e até no sentido comunitário. A gente corre muito atrás das questões nossas do dia a dia,
e esquece do básico, viver em coletividade. É verdade, a nossa sociedade parece que está um pouco cada vez mais tensa, cada vez com menos tempo. Se a pessoa não tem muito tempo nem para ela, para a família dela, que dirá para se dedicar aos outros, né? Então a gente está sempre tentando reforçar a importância de reservar um tempinho, de tentar essa interação social, que os resultados são sempre muito positivos. Isso é fato inegável. Falando sobre o outro elo, na outra ponta dessa questão da capacidade de organização, a investigação do Ministério Público com as forças de segurança pública do Estado durante 3 anos confirmou aquele sentimento que o cidadão comum tem no dia a dia de que os locais onde tem regimes penitenciários, como é o caso de Bauru, outras regiões têm os seus complexos com a população carcerária, há células ou integrantes do tráfico, sobretudo, que tentam fazer uma organização disso em um nível muito mais superior do que a gente está comentando no dia a dia. Como a Polícia Militar, que vem acompanhando isso, a questão do mapeamento, está atenta a essa questão? Não, é uma questão muito importante, que tem sido debatida na mídia nacional recentemente, e não pode ser diferente aqui em Bauru. A Polícia Militar está preocupada e é assim, o crime organizado, ele existe. Existe em Bauru? Existe. Agora, ele está, de certa forma, em níveis controlados. Aqui em Bauru a gente experimenta níveis de criminalidade, de segurança pública que são bastante compatíveis com a cidade. A Polícia Militar faz um acompanhamento diário através de sistemas de inteligências online, em que são integrados inclusive entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, de modo que cada gestor de segurança pública no seu pedaço, ele tem condição, estou falando de tenentes, capitães, sargentos da polícia, que tem condição de todos os dias, né, diariamente ou a todo momento, estar consultando essas informações e ter um mapa criminal da sua área de responsabilidade. Semanalmente, todos esses gestores se reúnem aqui em Bauru, junto com o nosso comando do batalhão. Então os tenentes, os capitães e os majores, o coronel, se reúnem para fazer essa análise criminal do que está acontecendo. E nessa semana a gente analisa para e passo e individualmente cada tipo de crime. A preocupação, especialmente os crimes mais graves, a preocupação é identificar modus operandi, algum tipo de padrão de comportamento, se o marginal foi preso, se não foi, se pertence a alguma facção criminosa, se é para alimentar vício de tráfico. Então existe assim, semanalmente, nós chamamos de reunião de análise crítica, tá? Semanalmente os oficiais se reúnem no batalhão para fazer essa análise. Dessa análise, junto com o setor de inteligência que participa dessa ocorrência e que faz o mapeamento, inclusive das ações de crime organizado, são discutidas estratégias e ações que a Polícia Militar vai desenvolver no final de semana que está chegando e na próxima semana. Então, dessa forma, a gente consegue acompanhar com uma razoável qualidade o movimento do crime. Se o crime está acontecendo mais, como você já lembrou aqui, num bairro da Zona Sul, então o nosso foco vai ser ali. Se o crime se deslocar para algum outro bairro da cidade, a Polícia Militar vai deslocar atrás até trabalhar para resolver aquele problema. E é difícil quando a gente não consegue, né? Então, através desse acompanhamento que envolve o acompanhamento do nosso setor de inteligência, que trabalha hoje com muitas ferramentas disponíveis para poder fazer um acompanhamento importante, e a gente consegue realmente estar identificando alguns tipos de ações e até se antecipando, prevenindo alguma ação mais importante do crime organizado. Tanto é que aqui em Bauru, a gente, em comparação com outras cidades do mesmo porte, a situação nossa é bem diferente, é bem melhor. Até Bauru a Polícia de Bauru sempre está participando de projetos de prêmios de qualidade, e nesses prêmios um dos requisitos é justamente a comparação nossa com outros referenciais. Sim. Então a gente adota cidades que tenham um nível semelhante de população, de tamanho, para que a gente possa estar, porque uma coisa é eu falar que eu estou bem, agora eu só vou ter esse nível, como vou dizer, essa comparação mais adequada se eu souber como estão as outras cidades também.
Não tenho dúvida. Né? Então a gente vê aí um sucesso realmente. Bauru ainda é uma cidade que razoavelmente tranquila em questão de segurança pública. Crimes acontecem, mas a gente está trabalhando dessa forma, de uma maneira muito forte, muito firme, para tentar manter Bauru aí num nível de segurança mais tranquilo do que outras cidades do mesmo porte. O movimento da ação cotidiana da polícia no dia a dia, às vezes a gente perde isso como referência, porque está cada um cuidando das suas correrias, como a gente estava falando do dia a dia aqui, não só das questões coletivas, mas faz com que, empiricamente, a polícia já tenha alguns elementos por bairro e por atuação, além dos chamados fregueses naturais, é de como está se movimentando isso, né? Sim, exatamente. Os nossos policiais, pela filosofia de polícia comunitária, que é adotada aqui em Bauru, a gente fixa o policial na mesma região de trabalho. Então, com o passar do tempo, ele acaba conhecendo, de uma maneira bastante importante, moradores daquele bairro, onde ele atua. Então, normalmente ele fica sempre ali. Até as pessoas acabam conhecendo o policial, chamando às vezes pelo nome, porque está ali direto, é de dia, de noite. Que reforça muito esse vínculo comunitário. Exatamente. Então, existe uma rede de informações bastante importante para a polícia, porque as pessoas da comunidade acabam trazendo informações, às vezes mesmo sem querer. Sim. E às vezes de forma anônima. Tudo é válido para a gente, tudo vai ser investigado, porque essas informações são importantes, porque, afinal de contas, nós policiais moramos em Bauru e queremos uma cidade que seja a mais tranquila possível. Meu filho nasceu e vai ser criado aqui em Bauru e a gente quer uma cidade tranquila para que ele possa viver no futuro. Nós temos metas de redução de crimes a serem cumpridas. Nós respondemos semanalmente para o comando, se alguma meta está fugindo do controle, o que nós vamos fazer para melhorar. Existe uma série de ações nesse sentido. Nosso comandante aqui responde lá em São Paulo pelas metas nossas. Então, assim, existe um projeto de acompanhamento realmente bastante refinado de acompanhamento criminal para que a gente possa fazer esse combate à criminalidade. Apesar dessas circunstâncias todas, ou em contexto da questão social, a gente tem várias pontas desses elementos, estão falando das questões públicas no dia a dia, só como referência para o nosso bate-papo aqui, a questão jurídica, né? As ferramentas disponíveis para a Polícia Militar. Aliás, por coincidência, o comandante-geral da PM, que é, inclusive, um profissional com carreira em larga escala aqui em Bauru, Roberto Benedito Meira, ele falava da expressão enxugar o gelo, uma expressão que vocês usam no dia a dia como referência das questões locais, principalmente a questão do furto relacionado ao patrimônio, mas tem outros problemas, né? Essa dificuldade do jovem também de você poder efetivar a ação de segurança e, infelizmente, a legislação, em muitos desses casos, permite que esse cidadão retorne às ruas com facilidade. É uma situação que é uma realidade, né, Nelson? A gente enfrenta essa situação mesmo, isso é em todo o estado de São Paulo, na verdade que em todo o Brasil. A nossa legislação penal, ela prevê esse tipo de situação, onde às vezes, a Polícia Militar prende em flagrante autores de crimes contra o patrimônio, especialmente aqueles em que não há apenas a violência contra o patrimônio, e não há uma violência contra a pessoa, contra o morador. Caso de furtos de veículos, furtos à residência, furtos em geral. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de manter esses criminosos encarcerados, né? A lei penal, ela permite algumas abrandamentos desse tipo de pena, e o que a realidade nos mostra é que essas pessoas, com raras exceções, acabam voltando para a vida criminosa e são presas novamente. E é daí que veio a expressão enxugar gelo, que o nosso comandante-geral utilizou recentemente. É uma sensação também que não é muito agradável para o policial, porque ele se esforça, ele às vezes arrisca a sua vida, prendendo criminosos, marginais, e até mesmo em casos mais graves, casos em que há violência contra as pessoas, a gente dificilmente vê uma pena realmente que seja cumprida na sua íntegra aí pelos criminosos. Então, eu acho que a sociedade está na hora de debater se é isso mesmo que ela quer para si,
né? Ou se está na hora de a gente fazer algum tipo de mudança, porque realmente o que a gente percebe é que o crime não acaba, né? A gente faz uma força muito grande para tentar diminuir. Não é só a polícia que é responsável pela criminalidade, a polícia é apenas um elo de uma corrente grande que compõe a segurança pública de uma comunidade, de uma cidade, de um estado. Então, eu acho que é uma hora, já passou da hora, na verdade, de a comunidade se posicionar a esse respeito, de desenvolver debates mais específicos sobre o tema, porque a gente conversando nas ruas com a comunidade, todo mundo já está cansado de ver a impunidade. Sim. Todo mundo está cansado de ver um marginal que é preso, às vezes por um crime grave, passou 2, 3 anos, está na rua de novo. Isso gera uma sensação de insegurança grande na sociedade, né? E para a polícia a gente vê um trabalho, às vezes, que foi penoso, longo, de muito esforço, a gente prende o marginal e de repente daqui um pouco ele está na rua de novo. Então é uma questão que eu acho fundamental para a sociedade discutir sobre a segurança pública. Desse chamado círculo vicioso das relações sociais e todas as suas efervescências, a gente está falando aqui em maior volume de novo do tráfico, infelizmente. Exatamente. Eu acho que a gente pode considerar o tráfico de drogas hoje a mola propulsora da criminalidade no nosso país. Bauru não seria diferente, né? A legislação hoje, no passado era diferente, mas hoje o usuário de droga realmente não fica preso, só o traficante. Então a gente precisa combater o tráfico de drogas, mas o usuário acaba não sofrendo nenhuma responsabilidade penal mais forte, o que é um contrassenso, né? Então a gente tem essa dificuldade e, mais uma vez, a gente volta para a expressão enxugando o gelo. Fazendo as conexões, o furto contra patrimônio tem a benevolência da lei, tem a questão da droga, o esforço da polícia sendo dissipado ao invés de ações mais complexas para essas questões onde se perde a força da energia, né? Quase uma frustração institucional, no sentido de que a lei acaba trazendo esse prejuízo para a própria sociedade. Exatamente. E lembrar de novo a relação óbvia, esses casos acontecem em sua grande maioria no caso do tráfico para alimentar exatamente o vício. Exatamente. Os viciados, as pessoas se viciam porque acabam tendo contato com a droga de uma maneira até fácil, relativamente fácil, né? Aí se viciam, aí para sustentar o vício acaba ficando caro ao longo do tempo, no começo é barato, mas depois passa a não ser mais, e aí é onde muitas pessoas passam a cometer crimes para sustentar esse vício. Todo esse dinheiro levantado do tráfico acaba gerando ou alimentando um sistema de um crime, de organizações criminosas que acabam se voltando contra a polícia num primeiro momento, mas também principalmente contra a própria sociedade, porque você já citou, e vira um círculo vicioso e que é extremamente prejudicial para a nossa sociedade. Fabiano de Almeida Serpa, obrigado por sua presença aqui para reforçar essas questões, sobretudo dos laços de segurança pública comunitários, que é o cidadão participando, tomando consciência de que ele precisa emprestar um pouco do seu tempo para cuidar das suas próprias relações e com os seus vizinhos. Exatamente. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o convite, obrigado. A Polícia Militar de Bauru reforça o seu compromisso com a sociedade, com a comunidade, e que as pessoas precisarem da polícia, telefone 190 emergência, contem conosco, que a gente vai dar o nosso melhor para poder servir melhor a comunidade. Muito obrigado, conheça os seus vizinhos, troque telefone com os mais próximos, saiba quando ele vai viajar, suas questões de rotina, do dia a dia, visite-o de vez em quando para um bolo, um café, isso faz bem à segurança pública e ao seu laço de sociedade. E, sobretudo, para fechar a presença do capitão e agradecendo, conheça o policial da base da sua área de influência, isso ajuda muito.